Boa noite a todos. Estamos começando então a nossa palestra aqui do Simples Nacional, as alterações para 2018. Obrigado pela presença de vocês. Nós estamos também transmitindo essa palestra online, no nosso sistema do Conselho de Contabilidade. Quero inicialmente organizar com vocês como será esse nosso momento. Gostaria que vocês fizessem as perguntas durante a minha apresentação. Não há nenhum problema de vocês interromperem, apenas levantem o braço, eu paro a minha fala e disponibilizo o microfone para vocês. Isso é importante que vocês falem no microfone, porque como há uma transmissão online, se vocês não falarem, as pessoas que estão lá nos assistindo, e hoje nós temos mais de 700 profissionais inscritos para assistir de forma online a nossa palestra, eles vão acompanhar apenas a minha resposta, né? Então pode ficar fora do contexto. Para os nossos profissionais que estão assistindo no sistema online, vocês podem enviar as perguntas e ao final da palestra eu selecionarei algumas para responder ao vivo aqui para vocês, e as que não puderem ser respondidas durante o nosso horário, depois nós encaminharemos por e-mail. Certo? Muito bem, vamos começar então. Eu vou apresentar aqui para vocês as alterações da Lei Complementar da Lei Complementar 123, que é a legislação que rege o sistema de arrecadação pelo Simples Nacional. Estas alterações foram publicadas no Diário Oficial em 2016, dezembro de 2016. Então a gente teve todo esse ano para fazer o acompanhamento, para fazer a estruturação, embora ainda falta, né, uma definição que ao final eu vou complementar para vocês, referente à questão do ICMS. É um projeto de lei que está em votação, acredito até que tenha sido votado hoje na Assembleia Legislativa aqui do Estado, certo? O primeiro comentário que eu quero fazer com vocês é ressaltar, e a gente tem feito essa palestra aqui nos diversos seminários que o Conselho realizou pelo interior, ressaltar a importância de elaborar um planejamento tributário para as empresas do Simples. Existe uma falsa percepção no mundo empresarial que o sistema do Simples Nacional, pela sua denominação, né, simples, ele é algo que não requer muito estudo ou que é a melhor opção para toda e qualquer empresa que esteja enquadrado dentro dos limites que permitem a opção pelo Simples, né? Então, a gente sabe que muitas vezes ao discutir com o empresário, ele já diz, não, mas eu tenho uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, então eu quero estar no Simples, né? Porque o meu colega está no Simples, porque o meu outro empresário que eu conheço também está no Simples, e a gente tem que apresentar para ele, nesse momento, as complexidades do sistema do Simples Nacional, principalmente quando a gente fala de prestação de serviço, mas também na área de comércio, na área de indústria, quando nós temos ali situações de substituição tributária de ICMS, nós temos situações de tributação monofásica de PIS e COFINS. Então, uma mesma empresa, mesmo que só tenha atividade de comércio, ela pode ter diversas alíquotas durante um mês de competência. E é importante a gente fazer essas projeções. Nós estamos, diríamos, até um pouquinho atrasado, né? Estamos no final de dezembro, e essa definição, embora o prazo da legislação seja 31 de janeiro, ela deve ser realizada durante o mês de dezembro. Porque a opção pelo Simples, que pode ser realizada até 31 de janeiro, ou o pedido de exclusão do Simples, que também pode ser realizado até essa data, ele tem os efeitos retroativos ao início do ano. Então, em hipótese, uma empresa que hoje não esteja no Simples Nacional, mas que lá no dia 30 de janeiro a gente decida, em conjunto com o empresário, fazer a opção pelo Simples, todos aqueles documentos fiscais que foram emitidos até então estão em desacordo com a legislação, e isso causa um transtorno muito grande. Então, ressalto e reforço para vocês a necessidade de se fazer o planejamento tributário de empresas do Simples, de se projetar faturamento dos nossos clientes, que muitas vezes também há uma dificuldade, pequenos e médios empresários não têm o hábito de planejar, não têm ideia do seu faturamento.
Na verdade, eles têm ideia do faturamento, só que eles não conseguem exercitar isso, né? E nós, como profissionais da contabilidade, temos que conduzir esse momento. Apresentar para ele o faturamento do último período, buscar as projeções para o próximo ano, se tem uma abertura de filial, se tem colocação de um novo produto, enfim, várias outras informações que vão nos ajudar a projetar o faturamento e, em cima disso, então, fazer o planejamento tributário. O que nós vamos ver aqui? A Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional, a 155, que alterou a 123, e um pouco da Resolução 94, que, na verdade, regulamenta a Lei Complementar 123. Né? Nós podemos seguir, se quisermos, apenas a Resolução 94, porque não há nenhuma discrepância ali entre a Resolução e a Lei Complementar 123. A Lei Complementar 155, então, que é de 2016, ela alterou a 123, e eu separei aqui para vocês quais foram estas alterações e quais foram os capítulos que foram alterados. Vocês devem saber que a Lei Complementar 123, ela não é apenas uma lei que institui a sistemática de apuração dos tributos pelo modelo simplificado. A Lei Complementar 123, ela é o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Todos os demais benefícios e tratamentos diferenciados que essas empresas têm direito estão dentro dessa lei complementar, como questões de favorecimento em participação de licitação, tratamento diferenciado pela fiscalização e uma série de outras situações que as microempresas e empresas de pequeno porte têm direito, em função até do que está previsto lá na nossa Constituição, que é dar esse tratamento diferenciado. A Lei Complementar 123, ela tem aqui 14 capítulos. Destes 14 capítulos, o capítulo 4 é que trata de tributos e contribuições. Um dos capítulos trata da apuração de tributos. E é este capítulo que nós vamos analisar aqui. O que a Lei Complementar 155 mudou na 123, mas especificamente no capítulo de tributos e contribuições. Um pouquinho também sobre a definição, né, de microempresa e empresa de pequeno porte, porque é uma alteração significativa para esse ano, mas principalmente o capítulo 4. Está marcadinho aqui, né, nosso capítulo dos tributos e das contribuições. Muito bem. O capítulo 4, ele está dividido em 13 sessões. Tá? Então, todas essas sessões têm alguma questão relativa à tributação. Eu vou apresentar para vocês as mudanças. O propósito dessa palestra, que nós teremos aqui em torno de 1h30 de palestra, e depois mais as perguntas do pessoal online, não é ensinar a vocês o que é o Simples Nacional. Alguns conceitos gerais, mas a ideia é o que mudou. O que eu não tratar aqui para vocês, e eu marquei exatamente quais foram as sessões que foram alteradas por essa legislação, continua valendo o entendimento que nós temos hoje. E continua valendo as regras que nós já conhecemos hoje. Estas são as sessões, divididas então em artigos. Da seção 1 até a seção 13, nós temos do artigo 12º até o artigo 41. Por que eu separei por artigos? Porque nós vamos ver quais artigos foram alterados pela Lei Complementar 155. E é importante a gente entender também que a Lei Complementar 155, ela trouxe alterações. E essas alterações têm períodos de vigência diferentes. Algumas alterações foram já na data da publicação da legislação, que foi em outubro de 2016. Então, a alteração que se refere ao artigo 9º já teve vigência desde outubro de 2016. O artigo 9º não está dentro dos artigos que falam de tributos, porque a gente viu que eles começam a partir do 12º.
Apenas para esclarecer, o artigo 9º é o que trata lá da baixa da microempresa, que ela tem dispensa de regularidade e outras questões. Os outros artigos dos 60 que tiveram vigência a partir já do início deste ano, as outras alterações da 155 que tiveram efeitos a partir de janeiro deste ano, são do artigo 61. Como a gente viu anteriormente, em termos de tributação, nós temos do artigo 12 ao 41. Então, nenhuma alteração que se refere à tributação teve efeitos a partir do início desse ano. Todas as demais alterações, e aqui se incluem então todas as alterações que se referem à apuração de tributos, têm os seus efeitos a partir agora de 1º de janeiro de 2018. Primeira alteração, né, que nós temos efeito a partir de 1º de janeiro de 2018. O limite do Simples Nacional. O Simples Nacional tem o limite hoje de 3.600.000 e a partir de 1º de janeiro já passa a ser 4.800.000. Ou seja, eu tenho até 31 de janeiro de 2018 para definir se a empresa vai ou não entrar no Simples, e aí todo o estudo, todo o planejamento nós vamos fazer, mas eu já sei que a partir de 1º de janeiro, eu tenho que olhar para o faturamento do ano anterior e ver se ele não ultrapassou 4.800. Se ele não ultrapassou 4.800, eu começo o meu estudo, faço as minhas projeções e verifico se então é vantagem ou não é vantagem a opção pelo Simples Nacional. Esse limite de 4.800, nós vamos ver adiante, ele tem uma mudança bem significativa a partir do ano que vem. Então, voltamos. Das seções que tratam de tributação, nós tivemos estes artigos aqui alterados. Tá? Instituição e abrangência, vedações das alíquotas, a parte do recolhimento, um itemzinho ali dos créditos e omissão de receita. Nós vamos tratar aqui destes aqui. Seção 1, 2, 3 e 4. Todas essas alterações que foram realizadas na legislação e têm efeitos agora a partir de janeiro. Primeira alteração, primeira novidade a partir de janeiro de 2018. E aí nós estamos falando lá da primeira seção que fala da instituição e abrangência. Tá? A legislação do Simples Nacional, ela é muito objetiva no conceito de receita bruta. Né? Receita bruta é a receita da atividade da empresa e nós temos aqui pouquíssimas situações em que eu posso ter alguma dedução da minha receita bruta. Tá? E uma dessas possibilidades, uma das poucas possibilidades de ter uma dedução da minha receita bruta, é a partir de 2018, quando a receita dos valores repassados aos profissionais, que trata da Lei 12.592, que é aquela lei que regulamentou, instituiu também a relação de parceria em salões de beleza, barbearia. Os valores repassados aos profissionais que estejam em uma relação que esteja definida por essa lei, eles não integrarão a receita bruta do contratante. Ou seja, em outras palavras, a gente vai hoje no cabeleireiro, né, vai ali no shopping, não vou citar nenhum nome, mas a gente chega nesse estabelecimento e nós temos ali às vezes 5, 6, 7 cadeiras, ou eu sou atendido por um profissional que eu sei que trabalha ali, então eu chego, eu quero cortar meu cabelo com o fulano. Mas fulano não está mais aqui. Bom, então agora eu vou cortar com outro profissional que esteja dentro desse estabelecimento. Ali há uma empresa. Pode haver uma empresa ali, né? Ou um empresário individual, enfim, um estabelecimento. Esse estabelecimento, se optar pelo Simples, o valor que ele repassa aos profissionais que estão ali muitas vezes
alugando uma cadeira, isso é muito comum, né? Então, eu sou um profissional cabeleireiro e vou dentro desse estabelecimento. O estabelecimento faz a divulgação, faz a captação dos clientes, coloca a estrutura à disposição. E, em contrapartida, eu digo que metade do que eu receber, ou 40%, ou 60% do que eu receber, vai ficar com o estabelecimento e o resto é meu. Hoje, e até o final desse ano, toda a receita daquele estabelecimento deve ser tributada pelo Simples Nacional. Ah, mas é parceria, mas eu repasso, mas não é meu faturamento, é dele. Não. A legislação federal entende que ali há um estabelecimento e tudo que é arrecadado ali deve ser tributado por esse estabelecimento. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, se a empresa não é optante pelo Simples, a legislação municipal tem a previsão de deduzir uma parcela, mas é fora do âmbito do Simples Nacional. Porque as empresas que fazem a opção pelo Simples Nacional, elas esquecem o regulamento geral. Então, eu não posso olhar para a legislação do ISS de Porto Alegre e querer aplicar as deduções que estão lá na legislação do ISS de Porto Alegre se eu sou do Simples Nacional. Se eu sou do Simples Nacional, eu tenho que aplicar só o que a Lei Complementar 123 determina. E até então não existia essa determinação. A partir de 2018, é possível, então, fazer essa dedução da base de cálculo. Outra alteração a partir de 2018, ainda lá na primeira seção da instituição e abrangência, é que, embora o limite do Simples Nacional tenha sido alterado para 4.800.000, aquelas empresas que faturarem acima de 3.600.000, que é o limite atual, mas ficarem entre 3.600.000 e 4.800.000, elas poderão optar pelo Simples, farão recolhimento dos tributos federais pela sistemática simplificada, porém o ICMS e o ISSQN deverá ser recolhido como modalidade geral. Nós temos aqui, na verdade, teremos a partir de 2018, uma sistemática mista, onde parte dos tributos são apurados de acordo com a sistemática do Simples e parte destes tributos devem ser apurados de acordo com a legislação geral. Não é uma total novidade, né, gente? Porque hoje, as empresas que estão lá na prestação de serviço, sujeitas ao anexo 4, elas são optantes pelo Simples, mas a previdência é recolhida como se não fossem optantes pelo Simples. Então, hoje, a gente já tem um sistema misto, mas referente à contribuição previdenciária patronal. A partir de 2018, nós teremos um sistema misto também para o ICMS, para o ISS, para as empresas que ficarem dentro dessa faixa de faturamento. Está na Assembleia aqui do Estado e estava na pauta para ser votado ontem, projeto de lei 290 do Estado do Rio Grande do Sul, que nós vamos comentar mais detalhadamente quando analisarmos lá o anexo 1, o novo anexo 1 e o novo anexo 2. E ontem foi proposta uma emenda a esse projeto de lei, trazendo uma sistemática diferenciada para este ICMS aqui. O que a Lei Complementar 123 diz é, passou de 13.600, recolhe como a modalidade geral. E esse projeto de lei tem uma proposta intermediária, né? Não, tudo bem, não vai recolher que nem o Simples, mas terá uma outra sistemática que não será exatamente a modalidade geral. Não tem como dizer para vocês, porque, como eu disse, o projeto de lei estava ontem na pauta, não foi votado porque não teve tempo na ordem do dia, entrou na pauta de hoje. Não consegui verificar antes da nossa palestra se foi votado ou não, mas é muito provável que ele seja aprovado, porque é um projeto de lei que foi proposto pelo próprio Estado, então, proposta do governador,
já foi isso apresentado, e semana passada saiu no Jornal do Comércio, Jornal da Contabilidade, quem acompanhou, né, matéria sobre isso, dizendo que as entidades já se manifestaram, que a FEComércio, que a Federação já disseram que são favoráveis a esse projeto de lei. Então, a tendência é muito forte que ele seja aprovado. E aqui fica o meu alerta para vocês. Eu vou apresentar para vocês no final os efeitos desse projeto de lei, assim como está proposto hoje. Tá? Mas vocês têm que entender que depende ainda, né, da publicação dessa lei, então, que vai alterar lá a Lei 013, se eu não me engano, ou 016, que é a que traz hoje os benefícios do Simples. Em outras palavras, gente, hoje é dia 20 de dezembro de 2017. A gente ainda não sabe como será a tributação do ICMS para as empresas do Simples a partir de janeiro de 2018. Tá? A gente tem uma expectativa que eu vou apresentar para vocês, mas exatamente como será após a publicação dessa lei que provavelmente deve sair. Outra alteração, vamos só um minutinho, eu vou te passar o microfone aqui para te fazer a pergunta. Rapidinho, por favor. Boa noite. Tu falou que não sabemos ainda a tributação para o ICMS, mas caso ultrapasse os 3.600.000, seria isso? Não é isso. É de toda a situação do Simples. Tá? Mas isso eu vou detalhar para vocês mais adiante. Ok? Um pouquinho pior do que tu imaginou. Mas não vamos entrar em pânico, já digo para vocês antecipadamente que esse projeto de lei, ele se propõe a manter os benefícios que já existem hoje do ICMS. Tá? Eu vou apresentar para vocês também um resultado do estudo que eu fiz comparativo entre a nova legislação e a anterior. Então, um pequeno, né, digamos assim, contratempo aí, porque isso realmente já deveria estar definido. Mas vamos adiante. Muito bem, gente. Outra questão, e aí nós estamos falando da instituição em abrangência, aqui especificamente sobre as vedações. Essa é a única alteração que nós temos a respeito de vedações do Simples Nacional. Tá? Nós tínhamos e temos vigente até hoje, né, porque tudo isso que eu estou falando para vocês a partir de agora é só a partir de 2018. Hoje, por exemplo, uma empresa que se dedique à produção ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, ela não pode optar pelo Simples Nacional, independente do porte. Independente do porte. Né? Então, é uma atividade que se desenvolveu muito nos últimos 2, 3 anos, a questão das microcervejarias, né, cervejas artesanais. Então, este tipo de atividade, se for venda no atacado, não pode optar pelo Simples Nacional até 31 de dezembro agora. A partir de 2018, poderá optar pelo Simples Nacional as micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias. Então, essa é uma inovação que tem como propósito aumentar, né, o rol de empresas, e eu acho que ela traz uma adequação necessária. É óbvio que a gente entende também que a legislação tributária ela vai se adaptando conforme a nossa sociedade vai se adaptando. Há 5, 10 anos atrás, ou quando foi criada a Lei Complementar 123, muito pouco se falava de microcervejaria artesanal, por exemplo. Era um segmento que era quase que exclusivamente de empresas de grande porte. Né? Então, que já pelo faturamento estariam excluídas, não teria necessidade de ter essa previsão. A partir de 2018, então, nós temos essa adequação que vai permitir que essas empresas façam a sua opção pelo Simples Nacional. O parágrafo 5º, essa inclusão está lá no artigo 17, o parágrafo 5º ele traz uma condição para esse tipo de atividade. E até onde eu sei, é a única atividade do Simples Nacional que tem uma condição adicional além do alvará de localização. Né? Hoje é um requisito ter o alvará de localização, senão
a opção do Simples não é efetivada. Mas para essa atividade aqui não basta o alvará de localização. Será preciso também que estejam de acordo com as regras do Ministério da Agricultura, com a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, uma empresa dessa atividade que deixe de cumprir algumas dessas obrigações aqui, ela poderá ser excluída do Simples, né? Não consigo imaginar ainda que isso tenha um controle mais automático, como é hoje do alvará, né? Mas entra dentro das possibilidades de exclusão, porque deixou de cumprir uma regra de opção do Simples Nacional. Muito bem. Então, em termos de abrangência, nós vimos aqui abrangência, faturamento, questões não relativas ao cálculo do tributo. Então, vamos agora para a seção 3, né, das alíquotas e bases de cálculo. Aqui nós temos uma mudança bem significativa. Realmente, a sistemática de apurar o Simples Nacional a partir de 2018, ela é bem diferente da nossa sistemática de hoje. A primeira diferença que nós temos é a inclusão agora da figura da alíquota nominal. Então, a partir de 2018, nós não teremos mais uma alíquota para a empresa que está em determinada faixa de faturamento. Nós vamos ter que calcular todo mês a alíquota da empresa. Tá? Isso traz, claro, uma certa dificuldade para nós. Isso traz também uma dificuldade para o empresário, porque a gente tem que entender que o nosso papel como profissional da contabilidade é muito maior do que apenas calcular os tributos. Espero que todos nós aqui que estejamos atuando na área contábil tenhamos também uma atuação de forma preventiva no planejamento. Por exemplo, assessorando o empresário a determinar o preço de venda dos seus produtos, assessorando o empresário a, antes das operações realizadas, determinar qual é a carga tributária incidente naquela operação. E para isso nós vamos ter que também explicar de uma forma objetiva ao empresário que ele não tem mais como saber qual é a sua alíquota do Simples Nacional a partir de 2018. Que ele terá uma estimativa, que a sua alíquota do Simples Nacional para o mês de março de 2018, por exemplo, de acordo com a projeção de faturamento que ele nos passar, deve ficar entre percentual X e percentual Y. Porque para a empresa ter a mesma alíquota do Simples todos os meses, ela tem que ter exatamente o mesmo faturamento todos os meses. Se ela tiver uma pequena variação, faturou 70 mil no mês e no outro faturou 70.800, já vai mudar a alíquota efetiva. Porque o cálculo, ele considera o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, e eu vou demonstrar para vocês como a gente faz esse cálculo, e vocês vão entender então por que a partir de 2018 nós vamos ter que trabalhar com faixas de faturamento quando nós estivermos nessa reunião aí em que estaremos auxiliando o nosso cliente a compor seu preço de venda, a projetar sua carga tributária, porque essa é a nova sistemática. A gente pode fazer uma analogia dessa nova sistemática, vocês certamente identificarão isso, com o cálculo que é feito hoje do imposto de renda pessoa física na tabela progressiva. A própria Receita Federal disponibiliza, hoje lá no site da Receita, um linkzinho para você calcular a sua tabela, a sua alíquota efetiva. Então, a gente pode estar enquadrado lá dentro das faixas do IR em que a alíquota é de 15%, mas a gente sabe que efetivamente não é pago 15%, porque tem deduções e outras situações, e a gente vai ver isso agora de forma detalhada. Mas essa é a primeira mudança. Tá? Então agora nós teremos que todo mês calcular a alíquota. E após calcular a alíquota que nós iremos então para o cálculo definitivo do tributo.
Uma outra alteração também, passar rapidamente para vocês, né? A partir de 2018 o limite do MEI passa para R$ 81 mil. Bom, vamos então aos anexos e ao cálculo do Simples Nacional. Quantos anexos nós temos hoje no Simples? 6, né? A partir de 2018, nós vamos ter só 5, né? Mudou bastante. Nós vamos ter apenas 5 anexos. Um caiu fora. E a gente pode pensar, bom, mas então, pelo menos na questão de anexos, simplificou, né? Não, não simplificou. Por quê? Porque esta é uma novidade. Isso que nós vamos ver agora não existe até hoje, que é, a partir de 2018, em algumas atividades de serviço, a empresa pode transitar durante o ano entre anexos. A mesma atividade, não tem mais de uma atividade. Empresa que tenha uma única atividade de serviço, ela pode começar o ano no anexo 3, janeiro, fevereiro, anexo 3, março, anexo 5. Abril volta por 3, junho, 5. Julho, agosto volta por 13 e assim por diante. Sim, pode. Pode, é possível que aconteça. Quanto ao anexo 1 e o anexo 2, nós temos alterações significativas, que são as tabelas, que eu vou colocar para vocês, mas mantém a mesma linha, né? Empresas de comércio, anexo 1. Empresas que atuam na área industrial, anexo 2. Em termos de serviço, então, eu trouxe aqui para vocês algumas das atividades. Não vou repassar todas para vocês, isso está lá na resolução 94 do Comitê Gestor. Mas algumas das atividades do anexo 3, do anexo 4 e do anexo 5. Primeira questão, para quem tem escritório de serviços contábeis, se mantém o anexo 3, e também não foi alterada aquela previsão de recolhimento do ISS em valor fixo, ao invés de percentual sobre o faturamento. Tá? Isso continua, isso não foi alterado, se mantém para 2018. Escritórios de serviços contábeis. Tá? Escritório de serviços contábeis. Não é sociedade profissional. Sociedade profissional, ela está fora do Simples. Tá? Ela está fora do Simples. É uma outra tributação. Não que uma sociedade profissional não possa optar pelo Simples. Mas aquela legislação diferenciada de ISS fixo para a sociedade profissional, ela é para quem não é do Simples. Ok? Ela é para as empresas que não são do Simples. Acaba sendo quase a mesma coisa que isso aqui. Tá? Mas como nós temos duas regras hoje que determinam o recolhimento fixo, nós temos a legislação geral do ISS de Porto Alegre, por exemplo, que determina que sociedade profissional, e aí traz uma série de requisitos, né? A legislação de Porto Alegre exige que sejam profissionais da mesma área, né? Exige que não seja limitada, que não tenha caráter empresarial, uma série de requisitos. Os escritórios de contabilidade que fazem opção pelo Simples não precisam buscar nenhum desses requisitos. Fez opção pelo Simples, tem direito ao ISS fixo. O único requisito é ter optado pelo Simples. Não optou pelo Simples e quer o ISS fixo, bom, aí tem que olhar todos os requisitos lá da legislação municipal. Tá? Por isso são duas coisas distintas que acabam trazendo o mesmo benefício. Mas para quem é do Simples, o requisito para recolher o ISS fixo por profissional é ser optante do Simples. Só isso. Ok? Bom, então aqui algumas atividades do anexo 3. No anexo 4, nós temos aquelas mesmas atividades que hoje já estão lá no anexo 4, com a inclusão de serviços advocatícios, aqui também decoração de interiores. E continua a mesma previsão,
Anexo 4, recolhimento da Previdência excluído da sistemática do Simples Nacional. Recolhimento da Previdência como se a empresa não fosse do Simples Nacional. Isso se mantém. Anexo 5, o novo anexo 5, então. Nós temos a grande maioria daquelas atividades que hoje estão no anexo 6, tá, vieram para o anexo 5. O anexo 6, ele incorporou lá, né, uma série de atividades de profissões regulamentadas que antes não podiam optar pelo Simples e agora tem a possibilidade de optar pelo Simples. Além, né, de todas as outras atividades, que sejam de prestação de serviço de caráter, né, de atividade intelectual, anexo 5 do Simples Nacional. Aqui, então, está a primeira novidade. Né, a questão da... Não é possibilidade. Né, é possível que eu esteja obrigado a transitar entre os anexos. Tá? Essa é a questão. Então, por exemplo, as atividades de prestação de serviço a que se refere o parágrafo 5 e eu vou apresentar para vocês agora essas atividades, mas só para nós entender, elas estão sujeitas a que regra? Essas atividades que eu vou listar agora para vocês, elas são tributadas no anexo 3, caso a razão entre a folha de salários e receita bruta da pessoa jurídica seja igual ou superior a 28. Então, nós vamos ver aqui, e esse parágrafo traz atividades que, por regra, são do anexo 5. Okay? Essas atividades, aqui, ó, sim. Essas atividades aqui estão sujeitas ao anexo 5. Está lá, parágrafo 5i. O que a legislação determina? Estas atividades que estão sujeitas ao anexo 5 serão tributadas pelo anexo 3, caso a folha de salários e a receita bruta, a razão entre elas, seja igual ou superior a 28%. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que, se uma empresa tem a atividade de medicina veterinária ou odontologia, ela está sujeita, por padrão, ao anexo 5. Agora, se essa empresa, naquele mês em que for calculado o Simples Nacional, identificar que nos últimos 12 meses anteriores, o valor da folha de salários sobre a receita bruta foi igual ou superior a 28%, ela vai para o anexo 3, naquele mês de competência. Essa é a regra. Então, eu tenho que estar observando todo mês se eu terei a razão entre esses dois valores superior ou igual a 28%. Vocês observem que aqui nós estamos falando de muitas atividades que são de profissão regulamentada, né? Onde normalmente, ou pelo menos na maioria ou em alguns dos casos, se há uma sociedade empresária, é uma sociedade talvez entre dois profissionais, por exemplo, de odontologia, um consultório, vamos imaginar essa situação, né? E em termos de folha de salários, talvez eles só tenham a secretária e o prolabore de sócio. A probabilidade de uma sociedade, dentro dessa característica que eu comentei com vocês, ter um índice superior a 28% é muito baixa. Tá? É muito baixa. Mas, caso, né, isso ocorra, e aí às vezes a gente tem dentro desse segmento o caráter empresarial muito bem definido, são dois sócios e contratam lá 10, 15 profissionais para atuarem, né, pode ser que a folha tenha uma participação significativa e se for igual ou superior a 28%, eles vão para o anexo 3. Não preciso dizer para vocês, o anexo 3
nós temos alíquotas menores, é uma tributação mais favorecida. Né? E o importante aqui que eu digo para vocês é, se nós estamos assessorando um cliente, e ao identificarmos a atividade dele, a legislação do Simples, enquadramos ele no anexo 5, e eventualmente um mês ou outro, intercalado no ano, ele passe para o anexo 3, bom, esta é uma situação que, né, o empresário deve receber de bom grado a notícia. Olha, neste mês diminuiu o valor do Simples Nacional porque identificamos que você atingiu o índice tal de folha de salário sobre receita bruta. Agora tem a situação inversa que a gente vai ver também. Tem aquela empresa que por padrão está no anexo 3, mas que se não superar estes percentuais, ela vai para o anexo 5. Então, a dica que eu dou para vocês aqui é, se o cliente de vocês, se o empresário está sujeito a esta variação de anexos, é muito importante deixar isso bem esclarecido no início do ano. Muito importante tentar prever se isso vai acontecer em algum mês, se é possível que isso aconteça ou não. Porque o empresário receber a notícia de que ele vai pagar um tributo menor do que o esperado, ele vai agradecer vocês. Agora, se vocês chegarem no mês e apresentarem para ele um tributo 20, 30, 40, 50% maior do que o esperado, é complicado, né? Aí ele vai dizer, Márcio, por que não me avisou disso? Pois é, mas é que era tão remota essa hipótese que eu achei melhor a gente nem conversar sobre isso no planejamento tributário. Não, né? Por mais que seja remota essa situação, ou talvez muito improvável, sempre bom comentar. Né? Assim como é sempre bom, ao finalizar o planejamento tributário do cliente, vocês formalizarem isso. E o formalizar, na minha dica, não precisa ser necessariamente uma ata da reunião, onde está descrito que ali discutimos e apresentamos isso, 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 e ficou definido isso. Faz a reunião com o cliente, discute todos os cenários, define a forma de tributação e depois vai lá no Note, faz um e-mail, faz um resuminho do que foi tratado, encaminha para o cliente e pede para ele dar um ciente. Ok. Porque aí, durante o ano, se acontecer isso, ou se daqui a pouco ele imagina que está pagando tributo a mais, a gente tem que voltar e lembrar. Não, lembra que a gente fez esse planejamento, tu contribuiu com as projeções de faturamento, projeção de folha, e a gente evita, né, situações, às vezes, ruins. Tem uma pergunta aqui? Deixa eu te passar o microfone, por favor. Essa receita bruta, no caso, se a empresa tem duas atividades, no caso, comércio e serviço. O serviço é no anexo 5, mas tem o comércio. A receita bruta total ou só a receita sobre o serviço? A legislação fala em receita bruta. Tá? A lei complementar fala em receita bruta. Caso a razão entre a receita e a receita bruta da pessoa jurídica. Esse é o texto da lei. Tá? Eu trouxe aqui vocês tal qual o texto. Então, assim, não é a receita desta atividade sobre a folha desta atividade segregar. Talvez aí seja a situação que a empresa até tenha, né, duas atividades, aí se discute se, né, se tem fundamento manter isso, não sei. Mas é a receita da totalidade da empresa. Bom, então vamos adiante. Aqui nós temos a situação inversa. Né? Parágrafo 5º, M. E assim, comentário para vocês. Né? A gente que passou a limpo lá a Lei Complementar 123, fez todos os resumos, preparei esse material para vocês. Ela está hoje uma colcha de retalhos. Né? Nós temos, olha, parágrafo 5º A, B, C, até a M. Né? Aí nós temos não sei quantos parágrafos em cada artigo, é tanta alteração na Lei Complementar 123 que está confuso realmente. Né? Então, assim, a dica é cuidado. A gente pega um parágrafozinho, lê lá, mas tem que saber onde é que ele está inserido, qual é o contexto, para a gente não ter problema. Mas voltando,
Nós temos outras atividades que são as que estão previstas nesses incisos aqui, que são esses aqui. Tá? Parágrafo 5º-B diz o seguinte, que estas atividades, e aqui não são todas do anexo 3, aqui eu estou trazendo para vocês só aquelas atividades do anexo 3 que estão sujeitas a essa regra aqui. De todas as atividades do anexo 3, estas aqui estão sujeitas a esta regra. Qual é a regra? A regra é que, se a relação de folha de salários e receita bruta for inferior a 28%, elas serão penalizadas. Se for inferior a 28%, vai para o anexo 5. Tá? Mais ou menos o inverso do que a gente viu da regra anterior. Ok? Bueno. Aqui então são todas as atividades do anexo 3. Né? Vejam que são só algumas que estão sujeitas àquela penalidade que eu falei para vocês. Esse material vai ficar disponível, tá, no site do Conselho. Depois vocês podem buscar, principalmente essas atividades de serviços que estão sujeitas a regras de transição. Estas eu relacionei todas. As atividades de serviços que estão sujeitas a transitar entre anexos estão todas relacionadas aqui. As demais eu só trouxe alguns exemplos, tá? Porque aí o resto está lá no próprio anexo da Resolução 94. Essas aqui são do anexo 3. Como é que eu tenho todas do anexo 3, eu não sei se elas mudam ou não. As que mudam são essas aqui. Tá? Aqui, ó, tá aqui os incisos. 1, 2, 3, 4, 5 incisos. E estes 5 incisos estão aqui. Tá? Estes estão sujeitos a alterações. Tá simples, né? É simples calcular o Simples Nacional, né? A pergunta foi se aqueles que estão no anexo 5 são os que estão no anexo 6 hoje. A maioria do anexo 6 foi para o anexo 5. Tá? A maioria. Eu não sei te dizer se é a totalidade. Eu sei que a maioria deles foram para o anexo. Mas assim, minha sugestão para vocês, tá? Esqueçam os anexos anteriores. Peguem os anexos atuais e façam lá, minha empresa tem essa atividade que está nesse, tem essa que está naquele, tem aquela que está naquele outro. Senão a gente fica meio... Gente, aqui está, então, a sistemática... Só um minutinho. Pergunta é, administração de condomínio, em qual anexo? Administração e locação de imóveis de terceiros. Aqui não é administração de condomínio. Administração e locação de imóveis. Imobiliária. Tá? Voltando aqui. Eu vou apresentar para vocês agora o passo a passo de um cálculo simples. Por óbvio, eu espero que todos, né, tenham sistemas que façam os cálculos, que vocês não tenham que fazer isso manualmente. Mas vocês vão ter que explicar para o empresário como é que vocês chegaram naquele cálculo. E a explicação não pode ser, o sistema deu esse valor. Né? Por que é tanto? Tá no sistema. Espera aí que eu vou tirar o relatório lá da apuração do site do Simples Nacional. Está aqui. Mas por que é isso? Porque está no anexo tal. Sim, mas como é que eu calculo? Porque eu quero, na verdade, é projetar. Eu quero entender como vai ser o meu faturamento, se eu tenho mais de um faturamento. Então, nós necessariamente precisamos entender a metodologia sistemática de cálculo. Até para conferir o sistema, né, gente? Porque o sistema não funciona sozinho. Alguém vai imputar as informações e se tu errou lá e indicou que era um serviço sujeito ao anexo 3, mas era o anexo 4, já está feita a bagunça. Né? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí? Por favor, eu gostaria até que eu dei essa orientação no início, vou fazer um intervalinho aqui para o pessoal passar para lá, para vocês poderem acompanhar. Os demais e também, se quiserem passar para o lado de lá, fica tranquilo. Gente, vocês são bondosos, tá?
porque não dá para ver nada daqui, ok? Aqui é um resumão para vocês, eu vou ampliar agora, vou detalhar cada uma dessas etapas para vocês entenderem o cálculo. O que vocês têm que entender nesse meu exemplo? Nós vamos apurar o Simples Nacional de uma empresa de comércio em janeiro de 2018. Para fazer essa apuração, nós precisamos ter o faturamento dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, nós vamos apurar o Simples Nacional de janeiro, onde essa empresa faturou R$55 mil. E nós temos as informações dos últimos 12 meses, que resultam em um faturamento de R$500 mil nos últimos 12 meses. Aqui está a primeira versão para vocês do anexo 1, o novo anexo 1 a partir de 2018. Como eu disse para vocês, muito parecido com a tabela do IR, tabela progressiva, né? Porque nós temos faixas de receita bruta, nós temos a alíquota dessas faixas, mas nós temos uma parcela a deduzir que vai resultar, então, em uma alíquota efetiva, que não é esta alíquota que está aqui. Vamos lá. Então, para todos poderem acompanhar, eu quero o Simples Nacional de janeiro, faturamento de R$55 mil. E sei que nos últimos 12 meses essa empresa faturou R$500 mil. Está aqui o anexo 1, é uma empresa de comércio. Claro, vocês sabem, né? Se eu tenho comércio, eu tenho que observar lá se eu estou vendendo mercadorias com substituição tributária de ICMS, aí eu vou ter que tirar a parcela de ICMS. Se eu estou vendendo mercadorias com tributação monofásica de PIS e COFINS, eu vou ter que excluir essas mercadorias. Então, uma empresa que tenha um comércio varejista, por exemplo, diversos produtos sujeitos a essas duas hipóteses, porque a lei complementar prevê isso. Ela prevê a questão da substituição tributária e da tributação monofásica. Uma pergunta, só um minutinho. Além da exportação, né, se houver. Perfeito. Nós nem estamos, mas bem comentado pelo colega, a receita de exportação separada, porque a própria Constituição prevê, né, a não incidência de todos esses tributos sobre a exportação, inclusive também a questão do limite. Eu tenho que calcular separado a minha receita com exportação, posso ter 3.600.000 de exportação e 3.600.000 no mercado interno, continuo dentro do limite do Simples, né? Então, aqui está o anexo 1. E nós vamos fazer um exemplo bem simplificado, que é a empresa que faturou ali R$500 mil, podemos ver que ela fica dentro da terceira faixa do Simples. Então, em tese, a alíquota do Simples dela é de 9,5%. Mas ela tem uma parcela a deduzir de 13.860. Vamos ao cálculo. Cálculo da alíquota efetiva. Faturamento acumulado dos últimos 12 meses. Então, eu tenho que fazer todo o cálculo como se, hipoteticamente, eu fosse calcular o Simples dos últimos 12 meses. Faturamento total. R$500 mil vezes 9,5%, menos a parcela a deduzir que eu tenho lá naquela faixa, lembra? Este valor aqui eu volto a dividir pela minha receita bruta e identifico, então, a minha alíquota efetiva. Neste exemplo, a alíquota efetiva é de 6,73%. Aqui está melhor detalhado. R$500 mil vezes a alíquota da faixa. Então, né, em tese, eu pagaria no ano, nos últimos 12 meses, 47.500, mas como eu tenho uma dedução de 13.860, na verdade o valor referente aos 500 mil acumulados seria de 33.640. Esses 33.640 dividido pelos 500 é a minha alíquota efetiva de 6,73. Aqui, então, o cálculo efetivo do Simples Nacional, porque até aqui foi para identificar qual a alíquota efetiva. Esta alíquota eu aplico, então, sobre o faturamento da competência que eu estou identificando o valor do tributo. Como em janeiro eu faturei R$55 mil, eu vou aplicar 6,73 e o meu valor do Simples será 3.701,50.
Pergunta. É o seguinte, hoje eu acho que nesse projeto de lei estadual, que tu acha que vai falar depois, porque temos aquelas faixas de redução de receita. Vai ter, será? Calma. Já vamos falar isso agora, é o momento. Na nova sistemática, como nós não temos alíquotas definidas, nós não temos como saber, lá dos 5, 6,73, qual é o percentual referente ao ICMS, por exemplo. Ou qual é o percentual referente à contribuição previdenciária. Qual é a primeira alíquota hoje de uma empresa de comércio? Primeira faixa. Quem? Aqui no Rio Grande do Sul, 2,75. E esses 2,75 são só contribuição previdenciária. Então, as empresas do Simples hoje, que estão na primeira faixa aqui no Rio Grande do Sul, só pagam previdência. Na nova sistemática, nós temos que calcular o valor do tributo, 3.705,50, e sobre este valor, eu vou dividir nesta proporção nos tributos. Então, eu pego o valor do Simples e eu sei que daquele valor, 34% vai para o ICMS. Mas eu não tenho, dentro das alíquotas, uma alíquota de ICMS. Porque a alíquota ela vai ser definida a cada mês. Então, eu tenho do valor do tributo um percentual que é repassado para cada um dos impostos e contribuições que estão dentro dessa sistemática. Ou seja, essa empresa que estava em que faixa, vocês lembram? Terceira faixa, né? Aqui, terceira faixa. Ela, do valor calculado, ela vai pagar 5,5% para IR, 3,5% para contribuição social, 12,74% para COFINS, 2,76% para PIS, 42% para contribuição previdenciária e 33,5% para ICMS. Claro, hoje, o nosso anexo 1 é desta forma. E nós temos individualizada a alíquota por tributo. Por exemplo, se nós pegarmos o anexo 1, que está lá na Lei Complementar 123, ele diz que no comércio, na primeira faixa, a alíquota é de 4%. E esses 4% são compostos por 2,75% de contribuição previdenciária patronal e de 1,25% de ICMS. Como nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma legislação que dá 100% de desconto de ICMS para as duas primeiras faixas, aquele 4% que está lá no anexo 1 federal, ele acaba se tornando 2,75% aqui no Rio Grande do Sul, porque aquele 1,25% do ICMS eu tenho isenção. E a questão que nós estávamos então discutindo até então é: se a gente pegar o mesmo exemplo, mesma faixa de faturamento, e aplicar hoje, nós entramos na terceira faixa também. E qual é a alíquota hoje para a empresa de comércio no Rio Grande do Sul? 5,82. Por que 5,82? Porque a parcela do ICMS está reduzida de acordo com a legislação estadual. Comparando o cálculo que a gente fez da legislação sem o benefício do ICMS, nós chegamos a 3.701. Hoje, essa mesma empresa paga 3.201. Se aplicarmos puramente o que está hoje no anexo 1 da Lei Complementar 123, sem considerar nenhuma redução de ICMS, nós temos um aumento, neste exemplo, de 15% na carga tributária. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, como eu referi a vocês, nós temos essa lei.
a Lei 13.036. Ela é de 2008, lá no ano seguinte, né, ainda é 2006, a Lei Complementar 123, 2007 ainda não tinha nada, e 2008 então veio o Simples Gaúcho. O Simples Gaúcho trouxe uma série de isenções para as empresas do Simples Nacional, porque uma empresa que faça a opção pela sistemática do Simples Nacional, ela não pode usar as isenções que estão lá no nosso regulamento. Aquelas isenções são para as empresas que apuram pela modalidade geral. Optou pelo Simples Nacional, tem que seguir a Lei Complementar 123. O que traz essa legislação? Então, o que ela traz? O tratamento diferenciado, né, para as empresas que fizeram opção pela 123. E lá no seu artigo 2º, inciso 1º, diz que quando a receita acumulada for dos 12 meses, né, anteriores, acumulada for igual ou inferior a 360 mil, essas empresas são isentas de ICMS. Por isso que na primeira faixa, ao invés de pagar 4, se paga hoje 2,75. E a partir de 360 mil, a legislação estadual traz essas reduções, aquele percentual do ICMS que está lá no anexo 1 federal. Então, para calcular o simples de empresa gaúcha, de comércio, nós precisamos pegar o anexo 1 federal, identificar a coluna que se refere ao ICMS, e daquele percentual nós temos que tirar estes percentuais. As duas primeiras faixas a gente tira 100%. As demais a gente tira esses percentuais aqui. E qual é a dúvida que nós temos hoje? Porque eu ainda não sei, não recebi informação se o projeto de lei 290 foi aprovado ou não pela Assembleia. A dúvida que nós temos hoje é, e isso a gente pensou lá no início, mesmo que não se fizesse nenhuma alteração dentro dessa lei, o meu entendimento é que ela poderia ser aplicada. Por quê? Porque, vejam bem o que o texto legal diz. Receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, for superior a isso, terão o ICMS previsto no anexo 1 e 2, continua tendo anexo 1 e 2, né, reduzidos nos percentuais a seguir. Claro, qual é o inconveniente? Nós temos faixas que não fecham, porque agora o novo anexo 1 reduziu as faixas. Então, se não tiver alteração dessa legislação, nós vamos ter que fazer uma adaptação. Nós vamos ter que pegar aquela faixa lá e abrir em todas essas faixas para saber o quanto daquele percentual vai ficar um monstrengo. Mas não vai acontecer, não se preocupe. O projeto de lei está lá, como eu disse para vocês, deve ser aprovado hoje. Se não for hoje, vai ser amanhã. E eu vou demonstrar para vocês aqui o impacto dessa alteração. Um minutinho. No projeto que eu vi lá, a faixa a segunda e terceira faixa aqui foi dividida em 3 faixas, né? Está aqui o projeto de lei. Tá? Esse é o projeto de lei que está na Assembleia. Ele reduz também a quantidade de faixas. Tá? Nós temos aqui um maior número de faixas, sim, que o anexo 1 do Nacional, né? Mas não é também essa diferença toda que nós temos aqui, né? Ele traz uma adequação. Por que não é exatamente com o anexo 1 da Lei Complementar 123? Porque, segundo o Estado, foi feito um estudo e esta é a forma que traz o menor impacto para o orçamento do Estado e para os contribuintes também das reduções do ICMS. Mas o senhor já antecipou aqui, vamos voltar. Tá? Então, o cenário hoje é esse. Caso não seja alterada a Lei Complementar 13.033, nós vamos, no meu entendimento, aplicar essas reduções aqui. E aí nós vamos ter que fazer essa adaptação aí, né, que vai dar muito mais trabalho, mas é possível. Caso seja aprovado esse projeto de lei, nós teremos, então, estas faixas de redução. Ok? Nós teremos, então,
E eu vou demonstrar agora para vocês como é que vai ser a aplicação na prática desse projeto de lei, se ele for aprovado assim como ele está. A sistemática vai ser a seguinte. Eu vou detalhar um cálculo aqui para vocês, mas só para nós entender a lógica. Eu vou fazer tudo que a gente fez até então, identificar o valor do simples, 3.700 e pouco, né, o valor que a gente viu ali. Daquele valor, eu vou identificar em que faixa eu estou, porque dos 3.700 e pouco, eu sei que 33% são de ICMS. Vou calcular, então, a parcela que se refere ao ICMS. Desta parcela, aí, então, eu vou ter que identificar em qual faixa de redução eu estou e vou aplicar a redução do ICMS. Nós vamos ter que fazer uma adaptação ainda, porque vocês podem ver, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Sendo que as duas primeiras nem estão aqui. Porque as duas primeiras são com 100%. Aqui, na verdade, é só a primeira, né? Vou voltar aqui. O nosso anexo... não, as duas primeiras, exatamente. As duas primeiras estão dentro da faixa de 360. Então, vamos contar aqui comigo. Lei Complementar 123, nós temos 6 faixas. Se aprovado o projeto de lei assim como ele está, nós teremos, além das duas primeiras faixas que estão lá no inciso 1º da 13.036, porque o inciso 1º ele já dá 100% de tudo. Além daquelas duas, nós teremos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, não vai ser exatamente o mesmo molde da 123, mas um pouco menos do que a gente tem que adaptar todas essas outras faixas aqui, né, ao novo anexo 1. Mas mesmo assim nós vamos ter que fazer uma adaptação. Vou demonstrar para vocês aquele nosso exemplo, dentro da ideia do projeto de lei. O que a gente fez? A gente identificou a receita bruta acumulada, aplicou lá no anexo 1 e identificou a alíquota efetiva. Então, nós pegamos o faturamento do mês, aplicamos a alíquota efetiva, que foi 6,73, e chegamos ao cálculo do Simples Nacional. Seria 3.701,50. Agora, eu tenho que aplicar a redução do ICMS. Como que eu aplico a redução do ICMS? Primeiro, eu tenho que saber que desses 3.701,50, 33,5% são de ICMS. Ou seja... 3.701 vezes 33,50, eu tenho 1.240 de ICMS aqui dentro. Destes 1.240, eu tenho que ir lá para o anexo 1 da lei estadual e ver qual é a redução. No nosso exemplo aqui, é uma redução de 40%. Ou seja, 1.240 vezes 40%, eu tenho uma redução de 496. Meu Simples Nacional, então, será o 3.701,50, que eu calculei inicialmente, menos a redução que eu calculei, 3.205,50. Voltando, 3.205,50, 3.201. Dá para dizer que o Estado acertou, né? Porque a diferença é mínima. Mínima no ICMS. Mas mínima para mais, né? Bom, não vamos ser injustos. Eu fiz um estudozinho, peguei todas as faixas possíveis de faturamento, acima de R$90 mil acumulado, porque abaixo de 90 mil, está dentro do limite do MEI, não faz sentido a gente projetar, né? Mas eu peguei ali, receita acumulada dos últimos 12 meses, de 90 mil, fui subindo até os 3.600.000, tá?
de 90 mil acumulados 12 até os 13 milhões e 600 e comparei todos eles com a sistemática atual. O projeto de lei com a sistemática atual. Então, aqui é a média do faturamento, não é o faturamento acumulado, só para nós termos uma ideia do porte da empresa, qual é o impacto. Aqui é o impacto de aumento. Então, assim, ó, na pior das hipóteses, essas empresas que têm uma média de faturamento acima de 240 mil aqui, até 250, 240 e poucos, na pior das hipóteses, ela tem um aumento de 0,12% na alíquota, tá? Não é na carga, 0,12% na alíquota. Mas nós temos várias situações também em que há redução, né? Em que há redução da carga tributária. Mas dá para ver nesse gráfico que, na média, realmente o impacto do projeto de lei 290, ele não é significativo, deve manter a mesma situação atual, embora as primeiras empresas aqui, as que estão acima, né, dos limites de isenção, tenham um pequeno aumento ali de 0,7%, 0,8%, 0,9%. Mas, na média, dá para se dizer que o projeto de lei 290 mantém, sim, né, os mesmos benefícios que nós temos atualmente na lei estadual. Gente, é só isso, né? É uma barbada Simples Nacional para 2018. Eu só tenho que cuidar que eu não tenho mais alíquota fixa. Atividade de serviço eu posso ter variação, né, de anexo, alguns cuidados, mas assim, todas as alterações referentes ao cálculo do Simples Nacional, eu apresentei aqui para vocês. Tá? Eu vou dar uma olhada agora, será que nós temos alguma pergunta do online? Alô, aí, testando. Deixa eu ver se vai entrar aqui no online. O online não é bem online. Né? Tem um delayzinho aqui do nosso e-mail. Deixa eu ver se... Deixa eu conectar no Wi-Fi aqui e ver se por aqui entra. Tá. Não entrou aqui o nosso... Foi? Não, acho que não sei se não está atualizando. Vem na caixa de spam aqui. Foi? Tem certeza que ele foi? Sim, sim. Mandei 2 vezes, tá precisando. É. Vou mandar uma terceira, vai ser convertido de outro e-mail. Se não...
Aqui, agora entrou. Entrou, Renan. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas dos nossos colegas que estão online. Boa noite. Com relação ao ICMS, Sônia Beatriz da Silva. Com relação ao ICMS do Rio Grande do Sul, deve permanecer a redução das alíquotas em 2018 para faturamento acumulado até 3 milhões e 600. É o que nós estávamos comentando aqui no final, Sônia. O projeto de lei 290 está na Assembleia, deve ser votado, se não foi votado hoje ainda, no máximo até amanhã. Gilney Oliveira, os escritórios de contabilidade na modalidade de empresário, antiga firma individual, não estão excluídos do Simples a partir de 2018? Não, né? Escritório de contabilidade se mantém dentro. Sim, nós não estamos falando de MEI aqui, né? Nós estamos falando de Simples Nacional das outras modalidades. Se mantém. Só o MEI que não. Valdeni Martins de Ávila. Como ficam as empresas de representação comercial que optarem pelo Simples Nacional e como será feito o cálculo? Valdeni tem que ver o anexo, né, qual o anexo que está, se eu não me engano está no anexo 5, mas tem que confirmar. E o cálculo é como eu demonstrei aqui para vocês. Como vai ficar o Simples Gaúcho? A Daniela Branchini quer saber também. Já comentei aqui com vocês. Cláudia Scheid. Se a empresa foi constituída em 2017, porém não teve movimentação, como fazer a apuração em janeiro de 2018? Bom, depende do quando foi constituída. A gente tem, né, aquela regra de fazer a proporcional. Se eu não tenho os 12 meses anteriores, eu vou ter que pegar o faturamento dos últimos 12 meses e fazer proporcional à atividade da empresa, né, aos períodos com atividade. Vamos supor a empresa foi constituída em outubro de 2017 e o primeiro faturamento foi em fevereiro de 2018. Eu tenho que fazer a proporção do faturamento, se foi só em fevereiro, e aí vai ser o valor de fevereiro na proporção com outubro, né? A gente divide o valor do faturamento pelos 12 meses e eu tenho o valor mensal. Esse valor mensal eu multiplico pela quantidade de meses que a empresa está constituída, né? Então, se ela está constituída em 5 meses, esse valor eu multiplico por 5. Essa regra de faturamento proporcional, ela não foi alterada, né? Então, é isso, mas lembrando que é a mesma regra vigente hoje. Tá? Como fica Delange? Como fica a isenção dos produtos de higiene pessoal? Delange, se a empresa optou pelo Simples Nacional, ela não tem direito às isenções do regulamento. Ela tem que usar as isenções da lei complementar, que no caso deve ser estas alteradas agora pelo projeto de lei 290. Boa noite. Para os contadores que são MEI, excluído conforme nova resolução do Comitê Gestor do Simples, pode efetuar sua tributação pelo Simples e seus anexos em condição de empresário individual? Ou deverá ser empresário individual e fazer tributação conforme o regulamento do IR, artigo 150? Muito bom, Cristiane. Essa é uma pergunta muito boa, né, gente? Por quê? Não quero entrar em polêmicas aqui, mas
nós temos que entender que a questão do MEI é uma questão que, do meu ponto de vista particular, não estou expressando aqui a opinião do Conselho, tá? Mas se a gente analisar a Lei Complementar 123, o conceito de MEI é aquele empresário que se enquadre lá no artigo 966 do Código Civil, como empresário. E o artigo 966 do Código Civil, lá no parágrafo 1º, diz que não se considera empresário quem desenvolve atividade intelectual, né, que é o que ela colocou aqui. Porque é um risco tu ser empresário, e esqueçam a questão do MEI, que ela está colocando aqui é muito procedente, porque um profissional de contabilidade que se registra como empresário individual, não como Eireli, como empresário individual, e exerce apenas a profissão contábil, ele não é equiparado à pessoa jurídica para fins de tributos. Ele vai ter que recolher como artigo 150, como tabela progressiva. É um risco que muitas... A não ser que eu seja Eireli e que eu tenha uma sociedade. Empresário individual, o artigo 150 define quem é equiparado. O empresário não é empresa, o Eireli é empresa. O empresário individual não é empresa. Ele é equiparado à empresa em algumas situações, exceto quando desenvolve atividade intelectual. Qualquer profissão regulamentada. Tá? Qualquer profissão regulamentada, representante comercial, engenheiro, como empresário individual, não é equiparado, a não ser que ele tenha caráter empresarial, subcontrato, aí é outra situação. Eu acho que era isso de perguntas. Vocês aqui, gente, tem mais alguma pergunta? Vamos, por favor, fala no microfone aqui para o pessoal acompanhar também. Será que houve alguma alteração com relação ao nosso trabalho gratuito para o MEI? Nenhuma alteração. Tá? A empresa de contabilidade, o escritório de contabilidade que queira optar pelo Simples Nacional e ter o benefício, aquele inicialmente que nós comentamos, de recolher o ISS pela modalidade fixa, é este o benefício que nós recebemos. Tá? O benefício que nós recebemos foi recolher o ISS sobre a modalidade fixa, não foi alterado. Mais alguma pergunta? Quanto ao limite de 3.600.000 para inscritos simples do tributar o ICMS fora do Simples, no ano ou últimos 12 meses? A legislação fala no faturamento acumulado dos últimos 12 meses. Tá? Eu imagino que essa situação do ICMS e do ISS deve ser regulamentada pelo Estado. Tá? Porque o texto da legislação é, se no faturamento dos últimos 12 meses ficou entre 13.600 e 4.800, modalidade geral. O que nos permite imaginar que uma empresa possa transitar durante o ano. Perfeito? Porque dependendo da minha faixa de faturamento, né, eu vou ter uma transição. Mas eu acredito que deve ser regulamentado isso pela resolução, porque também há um outro entendimento de que isso deve ser verificado no momento da opção. Olha, então no momento da opção, se passou ou se não passou, é essa sistemática que eu tenho adiante. Imagino que na resolução 94 ou alguma outra resolução do Comitê Gestor, isso seja definido de forma mais clara. Hoje nos permite ter essas duas interpretações. Ou eu vou olhar a cada mês na apuração, ou em janeiro, na opção, eu vejo quais os tributos eu estou sujeito. Não, não está excluído Simples. Até o limite de 20%. A exclusão do Simples pelo limite de faturamento também não foi alterado, continua a mesma regra. Se durante o ano eu passei de 3.600.000, mas passei até
o limite de 20% a mais do que isso, que dá 4.270, alguma coisa se não me engano, eu ainda fico no Simples aquele ano. Agora, se durante o ano eu passei dos 13.600, além do limite de 20%, já no mês seguinte eu estou fora do Simples. Essa é a regra para a mudança de faturamento, que não se alterou. Dos últimos 12 meses. Dos últimos 12 meses. Eu estou em outubro de 2017. E eu tenho que olhar para os meus últimos 12 meses. Sempre olhar para os meus últimos 12 meses. Certo? Não é só em janeiro. Para desenquadramento, sim. Não. O faturamento anual, gente, é opção ou não opção em janeiro. Ok? 31 de janeiro eu olho para o ano anterior. Regra de hoje. Passei de 3.600.000, não posso optar pelo Simples. Não passei, posso optar. Uma vez optado pelo Simples, eu vou durante o ano calculando o meu Simples Nacional. Se eu chegar em junho de 2017 e até então, dos últimos 12, eu faturei, extrapolei os 3.600.000 além do limite de 20, vamos um número redondo, 5 milhões. Já no mês seguinte eu tenho que sair do Simples. Já no mês seguinte eu tenho que optar entre lucro presumido ou lucro real. Os 20% são uma faixa de transição, em que eu não serei excluído do Simples durante o mesmo exercício. Mas se eu ultrapassei o limite de 20% dos 13.600, quem é que calcula aí para nós? 13.600 vezes 20%, se não me engano dá 4.200 e alguma coisa, né? É 720, né? 4.320. Durante o ano não passei de 4.320, estou no Simples. Pergunta da colega foi, se em junho eu já passei de 13.600, por certo eu passarei no final do ano. Depende. Depende da atividade. Né? Nós temos, por exemplo, atividade de construção civil, Mas é possível, né? É possível. Espera aí só um minutinho, fala no microfone para o pessoal acompanhar lá. É que essa questão do limite de 3.600.000, você antes, nos últimos 12 meses ou no ano calendário, teve na última palestra na Receita Federal e ficou confuso, ninguém soube responder lá também. Calma, fala no microfone, pessoal acompanhar lá, por favor. No site do Simples Nacional, nas perguntas e respostas, tem 4 ou 5 respostas sobre isso daí, está bem claro lá, que é nos últimos 12 meses. Na verdade, reforçando, isto não foi alterado. Esta regra se mantém. Eu tenho limite de 20% durante o ano para ultrapassar o limite do Simples, para continuar recolhendo do Simples. Se eu ultrapassar os 20%, no mesmo ano eu posso ter Simples Nacional e aí eu vou escolher lucro presumido, lucro real, qual é a outra sistemática que eu quero de apuração. No caso, advogados, só a finalidade, não tem empregado. O programa não vai calcular uma firma simples, hein? Serviço de advocatícia, anexo 4. Tá? Anexo 4. Tu vai pegar o percentual do anexo 4, só que Prolabore, folha de salários, tu tem incidência de previdência. Essa é a tributação do anexo 4. Se não tem empregado, é só previdência sobre Prolabore. Provavelmente vai calcular também. Provavelmente deve calcular. Não, provavelmente o sistema deve ser adaptado. Né? E aí esperamos que ele seja adaptado em tempo hábil, né? Mas enfim. Mais alguma pergunta? Sobre a
diferença ali de 3 milhões e 600 mil para 4 milhões e 800 mil agora em 2018. Quando eu ultrapassar os 3 milhões e 600 mil, eu recolho o ICMS e o ISS sobre a diferença, certo? E como que ficam as declarações acessórias, uma vez que eu sou Simples Nacional? ISS ou um SPED, né? Como que fica? Gente, quando eu estou sujeito à apuração de ICMS e ISS, a modalidade geral, estou sujeito a tudo. Então, nós estamos... Mesmo eu optante pelo Simples, eu ultrapassei, eu vou fazer as declarações obrigatórias pela categoria geral. Claro que, calma. Por exemplo, se a gente falar em SPED de contribuições, tem que alterar a instrução normativa que trata do SPED de contribuições. Calma. Exemplo, né? SPED de contribuições tem que alterar a instrução normativa porque hoje ela dispensa as empresas do Simples. Provavelmente nós teremos uma alteração na instrução normativa que ela vai dizer dispensadas as empresas do Simples, faturamento até X. Mas aqui eu estou conjecturando. Imagino que deveremos enviar as obrigações acessórias. Mas se nós aplicarmos as regras atuais, estamos dispensados. Estamos não, os nossos clientes, né? A regra atual do SPED de contribuições, da FD-ICMS, ela dispensa as empresas que são optantes pelo Simples. Deixa eu responder assim, alguém tem alguma dúvida de que nós teremos que enviar os SPEDs? Alguém tem alguma dúvida? Vamos supor, a partir do mês seguinte eu tenho que apurar pelo geral, ok? A partir do mês seguinte eu tenho que apurar pelo geral. O que a gente tem já de outras situações? Aquilo que eu tenho em estoque, eu apuro crédito. Né? Aquilo que eu tenho em estoque, faço a apuração do crédito para apropriar. Se for o inverso, né? Hoje eu saí, eu tenho que fazer esse tratamento no meu estoque, porque senão pode ocorrer eu ter R$1 milhão de mercadorias no estoque, e aí eu, na modalidade geral, vou ter tudo isso tributado pelo ICMS e não terei nenhum crédito para apropriar. Gente, assim, vamos fazer uma... Perfeito. É importante a gente ter essa avaliação, e eu concordo com o senhor. Nós temos, por exemplo, hoje, para ser votado, né, a questão das isenções do ICMS. Então, a gente nem sabe ainda exatamente qual vai ser. E eu disse para vocês que ontem foi acrescentada uma emenda que traz uma outra forma de tributar quando eu fico nessa faixa intermediária de 3.600 e 4.800. Que eu li aquele artigo daquela proposição do deputado, não consegui entender muito bem, também não me dediquei muito, mas achei meio confuso. Enfim, não adianta a gente ficar conjecturando aqui. Tá? Vou ter que apresentar SPED de contribuições, vou ter que apresentar FD-ICMS. É muito provável que tudo isso seja objeto de novas regulamentações, né, que as instruções normativas que hoje definem quem está obrigado, quem está dispensado, sejam adequadas a esta nova sistemática que se cria a partir de 2018. Nós temos até hoje apenas a questão da Previdência. Nós temos hoje apenas a questão da Previdência e é um problema, né, a GFIP da empresa que está no anexo 4, porque a gente sabe que o sistema também não está adequado. Imaginem, né, as outras situações. Última pergunta da noite, capricha. Com essa história do ICMS dos 3 milhões e 600 que eu estava verificando, também tem a declaração do CEDIF, né, da STDA. Como é que ficaria? É a mesma coisa, né? Como ficará, veremos. Como diz, né, o Anônimos, voltaremos, né, gente? Tem mais coisa para nós estudar em 2018, tá? Essa é a mensagem final. Quero agradecer a participação de todos. Obrigado pela paciência e até a próxima.